Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá, Bela Vista. Curso Tecnologia e Gestão Ambiental, 5º semestre. Disciplina Gestão e Tratamento de Águas e Efluentes, ministrada pelo professor Dr. Josias do Espírito Santo Coringá. Seminário, Grupo 4. Abate de bovinos, diagnóstico ambiental e de processo. Discentes: Odenil Ferreira de Miranda, Pedro Eliseu Pinto, Valdemiro Marques da Silva Filho. Introdução. Neste seminário são apresentadas as informações hipotéticas de um esquema de diagnóstico ambiental e de processo produtivo na atividade de abate de bovinos. Para uma melhor compreensão das etapas do processo produtivo e informações relevantes, inserimos dados relativos a uma empresa fictícia, nos baseando em diversas referências reais e um fluxograma explanativo. A VPO, Frigorífico de Abate Limitada, está presente no mercado desde 16 de outubro de 2000. É representada pela Associação dos Empresários Proprietários Odenil Ferreira, Pedro Eliseu Pinto e Valdemiro Marques da Silva Filho, todos gestores ambientais. A apresentação das atividades e tratamento dos efluentes gerados segue nos slides complementares, assim como outras questões ambientais e também sanitárias da empresa. Essa é a logomarca, do nosso empreendimento, é a nossa identidade, nosso cartão postal. Essa é a fachada do empreendimento do frigorífico VPO. Esses são os acessos ao departamento comercial, departamento administrativo. E esse é o slogan, a primeira imagem do empreendimento, VPO, há mais de 20 anos abatendo a fome dos brasileiros. Ao lado a imagem, o selo de qualidade, o selo que representa, as nossas condições, as condições que a empresa vende o seu produto, as condições que ela oferece aos clientes, ambientais e sanitárias. Identificação da empresa. Aí nós temos a razão social, que é VPO Frigorífico de Abate Limitada, o endereço é na Estrada Vicinal 2, Manduri, Cuiabá, Mato Grosso. Seu ramo de atividade é abate e comercialização de bovinos. Fica situado no bairro Manduri, no município de Cuiabá. E em sequência nós temos o CNPJ, o CEP, o telefone. E para contato temos o Pedro Adson, que no caso exerce o cargo de gerente administrativo. Informações gerais. A data da instalação do local foi em 16 de 10 de 2000. A empresa funciona 20 horas por dia, 30 dias por mês e 12 meses ao ano. Número total de funcionários por área. Na produção, funciona com 200 funcionários. Na administração, temos 20 funcionários. Os serviços gerais serviço terceirizado. Em outras áreas, nós temos 10 funcionários. Temos uma empreiteira que presta serviço. E essa empreiteira trabalha com 30 trabalhadores que fazem os serviços gerais na empresa. A área construída total, atual, ela é de 2.300 metros quadrados. Ela tem como ampliar para mais do projeto para mais 2.500 metros quadrados, e a área total dela é de 40.000 metros quadrados, sendo que nesses 40.000 metros quadrados está situada as lagoas de fluentes, e os tanques de águas, e a construção da empresa. E está localizada na zona rural. Informações sobre o processo produtivo. Principais matérias-primas, matérias auxiliares e insumos. Nossa matéria-prima é o gado bovino. Como matérias auxiliares, nós temos os gases e vapores que são produzidos na empresa e são importantes para o trabalho de esterilização de mesas, de esteiras e de facas e chairas. E como insumos, nós temos água, energia, detergente, sabão, hipoclorito de sódio, ácidos e outros produtos químicos para limpeza, cal hidratada que usamos para corrigir possivelmente o pH da nossa lagoa,
tambores, caçambas, containers e sacos de rafia que são usados para acondicionar os produtos, subprodutos da nossa produção. Consumo de água e a sua descrição dos seus processos. Principais aplicabilidades da água no empreendimento. Consumo e banho dos animais, e nesse consumo está incluído também o consumo dos funcionários, utilização no funcionamento das atividades administrativas e operacionais, lavagem dos caminhões transportadores, sejam os transportadores de gado quanto os caminhões frigoríficos, né? Lavagem de meias carcaças, vísceras e dos produtos acabados, movimentação de subprodutos e resíduos do abatedouro, limpeza e esterilização de facas e outros equipamentos, limpeza de piso, paredes e bancadas, geração de vapor para esterilização, como foi dito anteriormente, e o resfriamento dos compressores. Consumo de energia. A nossa empresa, continuando dentro do valor hipotético e seguindo o processo do fluxograma, consome uma média de 135.125 kWh. O consumo mínimo mensal é de 117.500. O consumo máximo mensal é de 152.700, e esses consumos variam de acordo com a entre-safra. E o consumo anual chega a 1.621.500 kWh. Dando continuidade às informações sobre o processo produtivo, temos aqui o consumo de combustível do nosso frigorífico. Utilizamos como combustível a lenha e biomassa para aquecimento das caldeiras, 500 quilos por mês. Utilizamos o GLP, o gás liquefeito de petróleo, por mês 1.080 quilos, é utilizado no refeitório, nas empilhadeiras, e utilizamos também o diesel, 150 litros por mês, para o suporte a tanque do GMG, o que auxilia no funcionamento do gerador na ausência da energia comercial. Proteção em ambiente de trabalho. Na indústria de proteína animal, os processos são muito bem planejados, a fim de evitar qualquer contaminação que possa interferir na qualidade do produto e até mesmo prevenir a segurança e saúde e também o conforto do trabalhador. Para isso são divididos os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual e também os equipamentos de proteção coletivos. Nos coletivos, servem para a proteção das partes móveis dos equipamentos de transporte, como esteira do frigorífico, a manutenção das máquinas para diminuição do nível dos fluidos, os botões de parada de emergência, sistema de ventilação, piso antiderrapante, plataformas com guarda-corpo para evitar a queda dos funcionários, e os EPIs, são as luvas e vestimentas com proteção a agentes cortantes, as botas, as perneiras, capacetes, óculos, protetor auricular, entre outros equipamentos que utilizamos aqui no nosso frigorífico. Principais equipamentos de acordo com o fluxograma que apresentaremos mais para frente, Essas são as etapas do fluxograma. A primeira etapa é a recepção. Uma de suas funções é a checagem de documento e inspeção. A mangueira de espera, que a sua função é o repouso, o jejum e a dieta hídrica antes do abate, o descanso do animal. Temos as bandeiras, Essas bandeiras elas são utilizadas para a condução dos animais, deslocamento de uma etapa para outra. A lavagem ou banho de aspersão, que é a lavagem com jato de água anterior ao abate. Temos a etapa do atordoamento, onde usa-se a pistola pneumática perfurante ou não, como equipamento. A etapa de sangria, onde usa-se os equipamentos
a talha, o guincho, as facas, a etapa de esfola, onde usa-se a faca, a etapa de evisceração, onde usa-se a faca, a etapa de separação de carcaça, onde usa-se a serra elétrica, a etapa de toalete, usa-se as facas, lavagem de meia carcaças, onde usa-se o jato d'água, resfriamento, onde usa-se a câmaras frias, a etapa de desossa, luvas e vestimentas específicas, facas, chairas, a etapa de embalagem, onde tem um maquinário específico, né, de empacotamento, a etapa de comercialização, são as frotas dos caminhões frigoríficos para o transporte. Principais produtos e subprodutos da VPO. Nos produtos nós temos a carne e carcaça sem desossa, e nos subprodutos as peles, os ossos, vísceras, chifre, casco, fezes, sangue e outros mais. Armazenamento de matérias-primas, insumos e produtos. As carnes, os produtos em geral, é guardado nas câmeras frias. Os insumos no almoxarifado. Eis o fluxograma escolhido pela equipe, né, da VPO, que foi um fluxograma que foi indicado pelo nosso professor e que mais abaixo vai estar sendo explicado cada etapa desse fluxograma. Chegamos à etapa de descrição do nosso fluxograma. Recepção. O transporte e desembarque dos animais em currais em rampas adequadas, normalmente na altura dos caminhões. Nessa etapa da recepção é que é realizada a inspeção da documentação do animal, onde você checa as vacinas, etc., e faz a inspeção ante-mortem, para verificar toda a sanidade do animal, possíveis contusões, detecção de animais doentes ou feridos, ou mesmo aqueles que devem ser isolados dos sadios para cuidados ou mesmo por um abate imediato. Mangueira de espera. É um local sombreado e tranquilo, com piso antiderrapante e pouca distração para os animais poderem descansar. As distrações fazem com que os animais fiquem agitados, então a ideia dessa mangueira de espera é justamente fazer com que o animal fique tranquilo. Para lá os animais são levados, os animais sadios, e neles eles ficam em descanso por um período de 12 a 24 horas para reduzir o conteúdo gástrico, facilitando a esfola e a evisceração, e também sob dieta hídrica para gerar maior abundância na sangria. O descanso e a dieta hídrica buscam diminuir, como foi dito, o conteúdo gástrico para facilitar a evisceração da carcaça e também recuperar as energias do glicogênio muscular. A etapa de bandeira é uma etapa muito importante. A doutora Mary Temple Grandin, PhD em zootecnia nos Estados Unidos, ela desenvolveu um processo onde todos os currais e corredores do gado norte-americano é arredondado. O animal tem a facilidade de seguir esse caminho. E junto com esses desenhos arredondados dos currais, ela desenvolveu um projeto de usar bandeiras, ao invés de gritos, empurrões e choques elétricos até que se davam no animal para deslocar para outro lugar, para deslocar para a sala de banho, para o abate, onde o animal chega muito estressado, com a carne muito dura, muitas vezes escurecida. É a chamada conduta humanizada do gado, que leva o gado ser mais tranquilo ao boxe de atordoamento e evitando danos na produção. A etapa de lavagem ou banho de aspersão é onde acontece o local onde possui um sistema tubular de bicos dispostos transversal, lateral ou longitudinalmente, né? Esses jatos são direcionados para o centro do banheiro, onde ficam os animais. A água deve ser clorada, com pressão de no mínimo 3 atm e o tempo de banho no mínimo de 3 minutos. O banho tem como finalidade limpar a pele do animal, reduzir a poeira, diminuindo a sujeira na sala de abate.
Atua também como uma esfola higiênica, atingindo regiões como cascos e ânus. Na etapa de atordoamento, ela visa estabelecer um estado de inconsciência e insensibilidade do animal. É um método pelo qual utiliza-se uma pistola pneumática de dardo cativo, penetrante ou não penetrante, com o animal contido em um boxe de metal. Todo esse processo ele visa manter os batimentos cardíacos do animal, o que vai garantir uma maior eficiência na etapa de sangria. Existem outros métodos também, que não fazem parte do nosso frigorífico, mas existem, são os métodos Koffer, por exemplo, desenvolvidos pelas comunidades judaicas. Tem o método Halal, desenvolvido pelas comunidades islâmicas, e até mesmo a insensibilização por eletronarcose. O objetivo dessa insensibilização por eletronarcose é de fazer esse uso de corrente elétrica controlada que deve atravessar o cérebro do animal. Já o objetivo do método Kosser é de proporcionar a eliminação do máximo de sangue possível no sacrifício do animal, sem que este sofra. A sexta etapa do fluxograma é a sangria, é onde ergue-se o boi pela pata traseira e lava-se para remover o vômito. E com as facas esterilizadas, secciona-se os grandes vasos cardíacos, artérias carótidas e vertebrais. O sangue escorre por uma calha de aço inox em direção ao tanque de armazenamento, com um volume de 50% a 60%, pois se retirada em maior quantidade, pode haver a putrefação da carne. Esfola. Consiste na retirada da pele do animal. O método utilizado no Brasil é o aéreo, que tem o equipamento por nome Nória, onde o animal é suspenso em um trilho, tornando-se o sistema mais higiênico, sanitário e tecnológico. Inicia-se no corte dos chifres e das patas dianteiras, abertura do pescoço com um corte longitudinal, na pele do peito até o ânus e das patas traseiras. Nessa fase acontece a retirada do couro e desarticulação da cabeça. No momento da retirada do couro, deve-se cuidar para evitar a contaminação de pele e carne, pelas mãos e facas. Caso haja contaminação visível, deve-se retirá-la com um corte superficial com a faca, nunca limpando com água. A separação da pele nas extremidades do animal é feita mecanicamente por tração. Evisceração. Após a esfola, a carcaça vai à evisceração. Faz-se uma abertura no abdômen do animal para a retirada dos órgãos da cavidade pélvica, das vísceras abdominais, menos os rins, das vísceras torácicas, da traqueia e esôfago, as quais são conduzidas para a inspeção pela mesa rolante. Essa etapa deve ser realizada com extremo cuidado, pois é na etapa da evisceração que ocorrem os maiores chances de contaminação da carne. Isso se vier acontecer um erro, de cortar uma parte que não é necessária. O corte mal realizado pode ocasionar lesões nos tratos gastrointestinal e urinário, que promoverá o espalhamento de secreções que danificarão a peça irremediavelmente. Etapa da separação da carcaça. De acordo com a Amaral 2010, há muitos cuidados e controles para a abertura das carcaças com serra elétrica ou manualmente, seguindo o cordão espinhal. A serra recebe a aspersão de água para limpar os fragmentos de carne e ossos, que deve ser higienizado com imersão em esterilizadores após cada operação, no mínimo de 20 segundos e 82 graus centígrados, ou para 15 segundos e 82,2 centígrados. Essa higienização é necessária para não contaminar os cortes. Chegamos à etapa da toalete.
A etapa da toalete é uma atividade que ainda não segue uma padronização operacional no nosso país, variando seu modus operandi de empresa para empresa. Em 2015, a JBS chegou a desenvolver um processo, um projeto, na verdade, da forma como ela faz essa toalete. Esse processo gera alguns entendimentos com os produtores, porque, de alguma forma, ele reduz um pouco o peso do animal, né? O fundamento dela consiste no que se pode chamar de acabamento feito na carcaça do animal, com a remoção de abscessos vacinais, lesões provocadas no embarque e no transporte e até os frigoríficos. Os sebos e outros subprodutos semelhantes também são retirados nessa questão da toalete. Isso diminui um pouco o peso da carcaça e isso tem gerado alguns atritos entre os produtores e os frigoríficos. Então, não existe um método baseado, uma legislação que dirija esse processo. Por isso, ele gera tantos conflitos. Lavagem de meia carcaça. Esse é um processo de higienização executado em 2 estágios, com águas em temperatura de 38 graus e pressão de pelo menos 3 atmosferas. Os jatos são oriundos de tubulações apropriadas e fixas, que passam por uma espécie de túnel no primeiro estágio, onde recebe os jatos de água das tubulações hidráulicas laterais. E no segundo estágio são promovidos pelos operários, que devem remover por completo os coágulos sanguíneos e demais detritos que ainda possam existir na peça. Resfriamento. Nele, as carcaças divididas são encaminhadas para as câmeras, com temperaturas variando entre 0 e 4 graus centígrados, o que reduz a sua temperatura interna para 7 graus. O tempo médio que a carne bovina permanece resfriada é de 24 a 36. A desossa. Essa etapa ela tem 2 finalidades, né? Uma é serem divididas em porções menores, as carnes para comercialização e também ou para serem processadas para produtos derivados. Finalizando as etapas do processo produtivo, temos a embalagem, né, e a comercialização. A embalagem é o empacotamento do produto. Basicamente, ela se divide em bandejas e também a outra forma é a vácuo. As bandejas são as mais comuns nos supermercados. São de poliestireno, recobertas com filme de PVC. São boas acondicionadoras de produto in natura, que respiram, ou seja, consomem oxigênio e liberam gás carbônico, mesmo dentro das embalagens, o que acaba dando uma vida mais útil à carne. Aquelas a vácuo isolam a carne do oxigênio ambiente, pois favorece o crescimento de micro-organismos que podem alterar as características da carne. Já na etapa de comercialização, o transporte deve estar em condições de preservar a segurança do produto, ou seja, o veículo tem que estar limpo e higienizado, possuir um controle de temperatura por toda a expedição. Hall de máquinas e equipamentos. As principais máquinas de um frigorífico são o compressor, condensador, o evaporador, as caldeiras, que servem para aquecer a água que vai esterilizar, né, o pátio, esterilizar os outros equipamentos a serem utilizados. Tem a esteira de deslocamento, que serve para transportar as peças das carnes. Temos o grupo motor gerador, a centrífuga lavadora, o guincho para elevação e transporte, plataformas móveis, esterilizador de facas. E os principais equipamentos também, de grande porte, abridor de cabeça, o boxe de atordoamento, a caneleta de aço inox, a mesa de inspeção de vísceras, a caneleta de piso, a chave para desvio, facas diversas e tipo cunha,
pistolas de atordoamento, chairas, facas trinchantes, etc. No item 4, nós apresentamos o resumo da situação ambiental da empresa, né? O licenciamento da empresa. Então, o licenciamento ele é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a operação do empreendimento e a utilização dos recursos ambientais. Já a licença ambiental, ela é o documento fornecido por esse órgão competente que estabelece as condições e medidas de controle ambiental a serem obtidas pelo empreendedor, ou seja, pelo frigorífico, né? Existem 3 licenças, são elas a LP, LI e LO, licença prévia de instalação e de operação. Esse aqui é o número hipotético das nossas licenças, com os seus devidos vencimentos, onde a licença prévia ela aprova a localização e a concepção do empreendimento ou atividade, né? Da ideia do empreendedor, ela aprova a ideia. Ela tem o prazo máximo de 5 anos de validade. A licença de instalação, ela autoriza o início das obras de construção para o estabelecimento do empreendimento ou atividade. O prazo máximo dela é de 6 anos de validade. Já a licença de operação, ela autoriza o funcionamento do empreendimento ou atividade. O prazo máximo dela, o mínimo dela é de 4 anos e o máximo é de 10 anos. E o outro item, se há efluentes líquidos da atividade produtiva, sim, há os efluentes líquidos diversos e também os de sangue bruto. Dados da vazão. A NBR 13340 de 2013 é a norma seguida pela VPO, Frigorífico de Abate Limitada. Através dela, orientamos nossa vazão dos efluentes líquidos a serem tratados nas lagoas anaeróbicas, facultativas e de maturação. A VPO de Frigoríficos de Abate Limitada utiliza a água proveniente de poço artesiano próprio e, depois de tratado os efluentes, é entregue ao meio ambiente através do rio Cuxipó. A vazão de 208 metros cúbicos dia de vazão para tratamento em conjunto de lagoas. Todo o nosso sistema de tratamento gera diariamente cerca de 193,6 metros cúbicos ao dia, dos quais 50% são entregues ao corpo hídrico citado e os demais 50% são aplicados em reuso. Etapas de geração de efluentes líquidos. Temos 2 linhas. A linha verde, esses efluentes passam por peneiras estáticas e são encaminhados ao medidor vazão para posteriormente unirem-se aos efluentes já peneirados da linha vermelha. E outra é a linha vermelha. Esses efluentes passam pela caixa separadora de gorduras, depois pela peneira estáticas e são encaminhados ao medidor de vazão para posteriormente unirem-se aos efluentes já peneirados da linha verde. São levados então às lagoas de tratamento. Observação: lagoas de tratamento são lagoas anaeróbicas, facultativas e de maturação, respectivamente, onde as águas residuárias são depuradas para retornar aos corpos d'água ou para o reuso. Chegamos agora ao fluxograma simplificado do sistema de tratamento de efluentes do processo produtivo. O fluxograma do processo das lagoas de estabilização. As lagoas de estabilização são as lagoas onde as bactérias anaeróbias vão nos ajudar a tratar os efluentes. Como foi dito anteriormente, nós temos 2 linhas geradoras de efluente, a linha verde e a linha vermelha. A linha verde são aqueles efluentes gerados na limpeza dos currais de recepção, nas mangueiras de espera, as lavagens de pátio, toda essa gama de efluentes que não passa pela questão dos abates. E a linha vermelha, como o próprio nome já diz, são os efluentes gerados na linha de abate, propriamente dito. A lavagem de vômito, lavagem de sangue, a lavagem das vísceras, das carcaças,
Tudo isso são geradores da linha vermelha. Como foi dito também no slide anterior, a linha verde passa pelas grades, e essas grades elas retêm as partículas maiores do efluente e para o seu tratamento preliminar. Dessas grades, ela passa pelo medidor de vazão e vai para a lagoa anaeróbia, onde vai se juntar aos efluentes já filtrados, peneirados da linha vermelha. A linha vermelha, por sua vez, passa pelas peneiras, passa também pela caixa de gordura e entra no medidor de vazão, indo se misturar aos produtos, aos efluentes da linha verde na lagoa anaeróbia. Da lagoa anaeróbia, eles são a parte sólida vai para o fundo e são tratados pelas bactérias anaeróbias, aquelas que não precisam de oxigênio. Depois eles vão para a lagoa facultativa. Posteriormente vão para a lagoa de maturação, onde, depois de conferido seu pH, nós dividimos dentro do nosso processo 50% desse efluente tratado para o reuso e o resto a gente entrega para o corpo receptor. Falamos como entrega porque nós não extraímos do corpo receptor diretamente, nós extraímos do nosso poço artesiano próprio. Aqui nós apresentamos imagens, né, da etapa de tratamento de efluentes, com as grades, né, as caixas de areia, o medidor de vazão, as lagoas anaeróbia, lagoa facultativa, o receptor, recebendo, né, o efluente já tratado, né? Uma lagoa de estabilização, uma vista mais à distância, né? Para ter uma ideia aproximada dessa lagoa de maturação antes de a gente chegar a devolver esse efluente para o corpo hídrico. E no nosso caso é o rio Gospó. Aqui é a imagem da lagoa de tratamento, da lagoa de estabilização, mostrando as membranas, as geomembranas, né, que impermeabilizam, impedem que esse líquido que está sendo tratado vá para o solo, atinja o lençol freático e, de alguma outra forma, venha causar prejuízo ao meio ambiente. Então, aqui estamos, a apresentação da nossa exposição das membranas, das geomembranas. Vantagens e desvantagens da lagoa de estabilização. Vamos começar pelas vantagens, né? É eficiente na remoção de patogênicos, ou seja, agentes, né, que podem causar doenças. Construção, operação e manutenção simples. Reduzidos custos de implantação e operação, ou seja, é barato o seu custo. Ausência de equipamentos mecânicos, o que também faz com que fique mais barato ainda a sua vantagem. Remoção de lodo em períodos superiores a 20 anos. Satisfatória eficiência na remoção de DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, né, que corresponde à quantidade de oxigênio consumido na degradação da matéria orgânica no meio aquático pelos processos biológicos, né? E as desvantagens são os elevados requisitos de área, ou seja, tem que ter uma área grande e complexa que pode comportar as bacias. Rápido crescimento da vegetação, o que você diretamente terá que contratar pessoas, funcionários à parte para cuidarem da limpeza. A possível necessidade de remoção de algas do efluente, né? Quantidade de algas presente no efluente muito grande aí por conta da alta concentração de nitrogênio e fósforo presente nesse efluente. A performance variável com as condições climáticas. Possibilidade de maus odores e crescimento de insetos. Esses maus odores são responsáveis também pelo afastamento da vizinhança. Então, há uma necessidade do afastamento da vizinhança.
Essa tabela tem como fonte a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB 2006. Ela apresenta as concentrações médias de poluente de abatedouros de bovinos, né? Tem os parâmetros e o abate de bovino, onde a DBO, né, que corresponde à quantidade de oxigênio necessária para ocorrer, né, a oxidação da matéria orgânica, ela representa 2.000 miligramas por litro. Já a DQO, que é a demanda química de oxigênio, que corresponde à quantidade de oxigênio dissolvido consumido no meio ácido para degradação na matéria orgânica, corresponde a 4.000 miligramas por litro. Os sólidos suspensos, 1.600 miligramas por litro. O nitrogênio total, 180 miligramas por litro. O fósforo total, 27 gramas por litro. Os óleos e graxas, 270 miligramas por litro. E o pH, né, potencial hidrogeniônico, que calcula a acidez e a alcalinidade, é 7,2. Padrões permitidos por legislação ambiental para o lançamento de efluentes. Os padrões permitidos por legislação ambiental para o lançamento de efluentes tem como o parâmetro pH, que tem a condição entre 5 a 9. Temperatura tem a condição inferior a 40 graus. Materiais sedimentáveis até 1 ml por litro ou virtualmente ausentes. Óleos minerais até 20 mg por litro. Óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg por litro. Materiais flutuantes ausentes. Nitrogênio amoníaco total máximo de 20 mg por litro de nitrogênio. Esse aí é o padrão que a nossa empresa busca fazer. Destino do efluente líquido, corpo receptor, rio ou lago. O destino desse efluente, após o tratamento do nosso empreendimento lá do efluentes, é o rio Cuxipó. Reuso do efluente tratado. 50% dos efluentes líquidos tratados, cerca de 96,8%, são utilizados na lavagem de pátios, mangueira de espera, caminhões transportadores e rega de jardins. Aí embaixo tem as imagens. Resíduo sólido do setor administrativo. Ele existe resíduo sólido no setor administrativo? Sim. Ele gera bastante resíduos sólidos, principalmente papéis, papelões, plásticos, pratos do refeitório, resto de comida. Então, ele tem um processo de coleta seletivo, a qual nós utilizamos aqueles lixeiras em cores. Para cada um, a gente coleta alumínio, plástico, papel, separadamente. E a prefeitura recolhe, né, que ela faz a limpeza urbana, e a gente gera em torno de 30 quilos semanais de resíduos sólidos. Resíduos sólidos do setor produtivo. A VPO produz, no setor produtivo, seus resíduos também. As fezes, os rúmens, que são os restos de alimentos, as gorduras, areias, pelo, peles, ossos, sebo e embalagens. Todo esse material são acondicionados da seguinte maneira. As fezes são acondicionadas em tambores, assim como os rumen. As gorduras são acondicionadas em tanques, a areia nas caçambas, pelos e peles em sacos, ossos, sebo nas caçambas, e as embalagens são acondicionadas em containers e que posteriormente vão ser encaminhadas à reciclagem. O armazenamento de resíduos. As fezes, os rúmens e as peles, elas são armazenadas em galpão refrigerado.
porque esse material também vai apodrecer e vai gerar odores indesejados. Gorduras, ossos, sebos e peles em câmaras frias. Areia e embalagem ficam no pátio, aguardando a coleta seletiva. Destinação dos resíduos do processo produtivo. Os resíduos sólidos do setor administrativo são destinados à coleta seletiva com as associações e cooperativas de catadores ou de recicladores. Os resíduos sólidos do processo produtivo usam a logística reversa, né? Onde a doação, responsabilidade social, economia, lucro, veremos mais adiante algumas fotos da destinação destes resíduos. Tem também os resíduos líquidos, que nós, após o tratamento, entregamos ao corpo receptor, né? Exceto o sangue bruto. Tem o resíduo líquido sangue, o sangue bruto, que nós destinamos à indústria de produção de ração animal. E também temos os resíduos gasosos, né? Que volta diretamente à atmosfera, não sendo a carga de emissões significativas impactantes ao meio ambiente. Emissões atmosféricas. A VPO emite odores naturais dos animais, né, através das diferentes etapas, né, de processo produtivo, todos dentro do padrão de aceitabilidade e controle conforme as normas ambientais. Também são emitidos vapores, materiais particulados e fumaça na queima de combustível na caldeira e gases como o gás carbônico da frota boiadeira e frigorífica de automóveis que circulam o local. Quanto à legislação, a VPO, Frigorífico de Abate Limitada, segue o que determinam as resoluções do CONAMA 436/2011 e CONAMA 491/2018, o que concerne a emissão de poluentes atmosféricos e controle da qualidade do ar, nas dependências das áreas contíguas do empreendimento. Quanto à responsabilidade socioambiental da VPO, baseamos nos seguintes pilares: doação de parte dos subprodutos para a alimentação de animais de zoológicos, sendo esses de várias instituições, destinação do sangue coletado no abate para a indústria de ração animal, também com uma proporção aí, compreendendo as vísceras, venda das peles para a indústria de curtume, onde serão industrializadas e voltarão na forma de objetos, utilidades aos consumidores, promoção da educação ambiental com palestras e orientações de práticas ambientalmente sustentáveis dentro da empresa para os nossos funcionários, oferecimento às escolas públicas de Cuiabá e região de aulas práticas sobre meio ambiente, sustentabilidade e tratamento dos nossos efluentes. Temos também doação de esterco para incrementar hortas comunitárias e os convênios com as unidades estaduais e federais, universidades para a utilização de pesquisas e estudos nos campos da veterinária e zootecnia. E aqui são algumas imagens, né, correspondentes ao que acabou de ser dito. A imagem número 1 são os animais se alimentando em um zoológico, né? A imagem 2 é a ração animal, o produto final. O número 3 é um tapete, né, e um assento à base de couro bovino. O número 5 é a educação ambiental na escola, projetando, né, pesquisas, tecnologias sobre efluentes, tratamento. Temos a horta comunitária, esterco bovino, na imagem 6. Na imagem 7, incentivos a pesquisas e estudos. Na imagem 4, palestras e orientações para os funcionários. Bastidores da gravação do seminário. Essa imagem reflete aí como que foi feito o nosso trabalho. Tem a imagem aí nossa aí,
fazendo o trabalho, uma carninha assada do boi, que é o produto final, né, que tem, e o slogan do frigorífico, né, e é isso. Apresentamos, ao final, nossas considerações. De uma maneira geral, é de uma importância imensurável o presente estudo. O aumento populacional e, consequentemente, a grande demanda de consumo de carne bovina pela população mundial impele os grupos empresariais, quer de criação de gado de corte, quer de abate e distribuição, a investir em novas tecnologias e pesquisas que visem desenvolver novas vacinas para proteger seus rebanhos e melhoramento genérico, capaz de produzir animais cada vez mais precoces e produtivos, sem esquecer do meio ambiente. A produção de carne traz na sua esteira a geração de efluentes sólidos e líquidos, que vão precisar também, e cada vez mais, de tecnologias que visem melhorar o tratamento desses efluentes, proporcionando bem-estar às populações, principalmente urbanas, no que se refere ao meio ambiente saudável e limpo, com recursos hídricos bem conservados e confiáveis para atender às suas necessidades. Em se tratando de Brasil, faz-se necessária a qualificação e o aperfeiçoamento dos processos de produtividade quanto às suas técnicas, e a elas, paralelamente atreladas, estão as questões ambientais, com pensamento ecológico e sustentável conscientizador, que equilibre as vertentes socioeconômicas e ambientais. E aqui apresentamos nossas referências bibliográficas. Agradecemos a Deus que nos dá a vida e nos deu também o ânimo para que esse trabalho fosse feito. E, em segundo, agradecemos também ao nosso professor Josias Coringa, que também nos incentivou muito, os colegas do grupo de trabalho e os colegas da turma do curso,